Constantino foi proclamado imperador romano no ano 306 e não tinha nenhum sentimento para com os cristãos. Sempre adorou o deus Sol romano Apolo, mas suas ideias sobre o cristianismo iriam mudar. Em uma de suas batalhas, ocorreu que, chegando próximo ao local de conflito, percebeu que tinha feito um erro de cálculo e estava em desvantagem na batalha. Então, o exército sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando, de repente, Constantino se surpreendeu por uma luz magnífica no céu. Ele disse que a luz tinha a forma das letras X e P, que em grego são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estava escrito: sob este sinal vencerás. Constantino interpretou este sinal como vindo de Jesus Cristo. No dia seguinte, Constantino mandou que pintassem um sinal semelhante à cruz nos escudos dos soldados e conseguiu uma vitória esmagadora sobre o inimigo. A partir de então, Constantino professou sua devoção à fé. Para ele, Jesus Cristo era o Deus das batalhas sangrentas e varão de guerra, ao invés de ser um Deus misericordioso, perdoador e príncipe da paz. No entanto, mesmo depois de convertido, Constantino não abandonou sua adoração ao Deus Sol e o manteve como símbolo principal em suas moedas. Além de matar seu filho Crispo pela simples acusação da madrasta, e mandou também sufocar no banho sua mulher Fausta. Em 313, foi proferido o Edito de Milão, concedendo a liberdade religiosa a todos os povos. Antigamente, Satanás lutava contra a igreja, mas não teve grande êxito. Então, resolveu mudar de estratégia e, ao invés de lutar contra, aliou-se a ela, dando-lhe a religião oficializada do império através do seu vaso, o imperador Constantino. Logo, toda a corte se converteu à nova religião, e aqueles que eram contra os cristãos passaram a serem a favor. O Papa, e não Jesus, passou a ser o Supremo e considerado o infalível. Toda obediência era devida à Igreja Católica Romana. Com a entrada de Constantino, a Igreja primitiva perdeu a sua identidade. Antes de Constantino, a Igreja crescia e Satanás era derrotado. Depois de Constantino, deu-se ao contrário. A Igreja passou a ter glória, riqueza e poder. Satanás passou então a ser o vencedor. Satanás havia mudado a sua estratégia. Não mais investiu contra a vida dos cristãos, mas investiu na fama, na prosperidade, no luxo e nas honras sociais. A Igreja passou a ter poder político e controle social. Havia chegado ao fim os 300 anos de perseguição sobre o Império Romano, dos grandes mártires da fé, das grandes e sangrentas perseguições, dos espetáculos das feras nas arenas.
Sempre é muito simples, quer dizer, é simples realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nisan, mas não sabe precisamente e tal. Faz isso para estudos e mais estudos acerca do nascimento. Aliás, até a data de 2000, há 2010 anos é posta em causa. Portanto, sim, está posta em causa. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos, de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais portanto, do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, o defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Então nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente nada. O que interessa foi um homem revolucionário. Ele foi um homem revolucionário. Agora vamos lá ver o que é revolução, Manel. O que é revolução? Foi um homem revolucionário à maneira do Che Guevara, não foi. À maneira de não sei o que, não foi. Ele foi realmente... assumiu na altura, ou terá assumido na altura, atitudes implacáveis. Ele fez atos autenticamente revolucionários. O primeiro grande ato revolucionário dele foi com a família dele. Deixou a família para trás, digamos o que dissermos lá dos irmãos, do pai, da mãe, agora dissemos isso, podemos estar aqui Mas revolucionário implacável. Agora, deixou. Pronto. E quando a mãe veio ter com ele a Cafarnaum, mais os chamados irmãos de Jesus, os parentes, veio porque ele era doido. Lá em Nazaré diziam que ele era doido, e ele era doido. Para o tempo de então ele era doido. Andava para ali a pregar o reino de Deus com homens, só com homens, o reino de Deus, a comer com os desgraçados, com os pobres, a não sei o quê, a curar aquela gente, a dar-se com toda a gente, a comer com toda a gente, portanto a fugir a tudo aquilo que era, diríamos, lei identitária dos judeus. Não se podia comer nem com este nem com aquele, não se podia sentar à mesa com o não-judeu. Ele sentava-se à mesa com não-judeus, ele andava com as mulheres, não distinguia homem e mulher. Portanto, isso é uma revolução completa. Esta foi a primeira grande revolução dele, foi deixar a própria família. Fez uma grande revolução, toda a gente sabe, aquela revolução que ele fez lá no templo, exatamente, e aqui não foi a brincar. Quer dizer, aquilo é um ato profético. Nós dizemos lá, em teologia, é um ato profético, mas de vez em quando roubamos a materialidade ao ato profético. Assim foi um sermão que ele pregou, mexeu mais neste, mais naquele. Não, ele bateu mesmo. Agora, não há dúvida nenhuma que aqui não foi uma pequena revolução à maneira dos zelotas, porque os zelotas batiam nos inimigos que eram os romanos, os zelotas eram presos e iam de facto para a crucifixão. Quais são os grandes ensinamentos da vida de Jesus Cristo que deveriam manter-se hoje em dia? Os grandes ensinamentos que se mantiveram, que se mantêm, que foram estragados, que não sei o que, etc. Foram estragados pelos homens, pelas religiões. Pelos homens, por todos nós, estragados, olha, por mim, sei lá bem, só Deus é que me julga. Os grandes ensinamentos é o amor, é a caridade, é o universalismo, é a unidade de todos nós. Mas claro, para ele, diante da mensagem dele, ele pregou aquilo que ele chamou o reino de Deus, mas ele nunca definiu o que é reino de Deus, nunca disse o que era reino de Deus, nunca escreveu uma palavra. A culpa é dele. Eu com ele vou ter muitas questões com ele lá no céu. A poucos dias da visita do Papa a Portugal, o padre Mário de Oliveira volta a questionar as aparições de Fátima. O padre da Lixa defende que as 3 crianças foram vítimas de uma montagem do clero de Ourém e compara este caso com as notícias de pedofilia na igreja. Eu quase que me atrevo a dizer que as 3 crianças que foram envolvidas pelo clero de Ourém, em 1917, naquela montagem das aparições de Fátima, que foi tipicamente uma montagem do clero de Ourém,
que essas crianças acabaram por ser vítimas de toda essa montagem, e isso prefaz, na minha sensibilidade de padre dentro da Igreja, iria até de ser humano, prefaz um crime, um abuso, digamos, pelo menos tão grave quanto o da pedofilia. Porque o da pedofilia ainda pode ser, de certa maneira, como que reparado, com o acompanhamento de especialistas, ainda pode vir a ser superado. Ali não. 2 das crianças foram mortas, morreram, não foram assassinadas pelos padres, é claro, de Orém, mas em consequência dos horrores todos que viveram, dos medos todos que os padres incutiram com aquele tipo de discurso, pelos chamados sacrifícios que passaram a fazer, pela conversão dos pecadores, porque as imagens que na pregação davam do inferno eram tão horríveis e que impressionavam tanto a mente e a consciência das crianças, que elas nem dormiam perturbadas, preocupadas com os pecadores, com a salvação dos pecadores. E então faziam sacrifício toda a hora em feitio, não comiam, não bebiam água em pleno verão. Quando veio a pneumónica, poucos meses depois das chamadas aparições, a pneumónica levou imensa gente, também levou aquelas crianças que estavam demasiado fragilizadas, não puderam resistir. A Lúcia sobreviveu porque era mais velha e não era tão sensível à história da conversão dos pecadores, e talvez ela tivesse percebido que tinha sido ali um teatrozinho que tinham montado. Depois, tem outra agravante, para lá da morte dos 2 irmãos, tem depois, como fico que sobreviveu a Lúcia, a adolescente, em vez de pôr fim àquilo tudo, porque a senhora de Fátima, afinal, não valeu às 2 crianças, elas morreram da pneumónica. Como é que depois anda a querer implantar uma coisa, a dizer que se vai ali fazer milagres e curar os doentes, quando os próprios 2 supostos videntes morreram? Ela não os protegeu aos seus próprios. Então, em vez de soltarem a menina, a Lúcia sobrevivente, para ela fazer uma vida normal, não, encurralaram-na, encarceraram-na por toda a vida. Isto é uma coisa hedionda, é um crime. No livro Fátima Nunca Mais, o padre da Lixa apresenta provas que desmentem as aparições de Fátima. Mário de Oliveira sabe que nos dias de hoje será muito difícil que a Igreja reconheça a suposta mentira. A Fátima transformou-se na Fátima S.A. Portanto, é uma empresa que dá muito dinheiro à Igreja em Portugal e dá muito dinheiro ao Vaticano. Aliás, eu digo que se o Papa vem a Fátima é porque as finanças do Vaticano estão em baixo. Porque ele nunca vem aqui e vai-se embora de mãos a abanar. Portanto, para lá de tudo que a Cúria Romana ganha em publicidade, porque até uma simples t-shirt ou uma pagela paga direitos de imagem e, portanto, paga precisamente à Cúria do Vaticano, depois o próprio santuário tem de fazer chegar, se não faz chegar antes, tem de fazer chegar depois, uma avultadíssima verba que a gente nunca chegará a saber. Como estão em jogo tantos interesses, e a própria instituição eclesial também não quer perder aquela galinha de ovos de ouro, por um lado de dinheiro e por outro de multidões, que é para dizer, vejam como nós somos importantes e poderosos em gente. Que outra igreja cá em Portugal é que consegue uma coisa desta e tal. Os interesses são muitos e, portanto, eu não vejo, só com uma mudança radical da própria Igreja é que ela dirá, tenham paciência, mas isto foi tudo um grande equívoco, uma grande mentira e, portanto, não vamos prosseguir nela, porque queremos ser uma Igreja pobre e não queremos ser uma grande empresa turística. O bispo Dom Fernando, ele é ex-bispo da Igreja Católica, se converteu aos evangélicos aos 54 anos, nasceu em Sorocaba, fundador da paróquia de Santo Expedito em Belo Horizonte, do bairro Calafate, é formado em teologia e filosofia. Começou como padre em São Paulo e Rio de Janeiro e em Belo Horizonte foi padre das paróquias dos bairros Alto dos Pinheiros, Padre Paraíso, Araçuaí, Teófilo Otoni, e depois, como bispo, foi responsável pelas paróquias das cidades de Contagem, Ribeirão das Neves e Belo Horizonte, na região metropolitana. Seu nome, como já disse, é Dom Fernando. Dom Fernando, muito obrigado por nos receber para essa entrevista. É um prazer muito grande estarmos aqui para falar de uma verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Dom Fernando, o que te levou a converter aos evangélicos? O que me levou a converter aos evangélicos
eu não vou dizer nem os evangélicos, mas a ser um cristão verdadeiro e real, um cristão que caminha nos caminhos, nas veredas do Senhor Jesus, foi que eu estava num vazio muito grande, numa situação de um vazio, não tinha respostas para algumas perguntas que eu fazia. Como o senhor sabe, o homem, ele é criatura de Deus, mas a palavra diz que nós devemos ser chamados não de criaturas, e sim filhos de Deus. E para sermos filhos de Deus, nós temos que ter um seguimento. E a palavra que mais me tocou foi da Sagrada Escritura, João capítulo 8, versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nessa verdade eu vi que eu estava não exercendo aquilo que as Sagradas Escrituras nos manda fazer, porque a palavra de Deus é que nos caminha, é que nos leva ao verdadeiro caminho de Deus. E quando o senhor descobriu que Maria não tinha nenhum poder sobre Deus, Jesus ou sobre o próprio homem? Maria é a Virgem, Maria é a mãe de Jesus Cristo, foi escolhida. Ela é uma bem-aventurada, a própria vida nos fala que ela é a bem-aventurada. O que é ser uma bem-aventurada? Feliz. Maria é santa, sem dúvida, Maria é santa. Como também todos os homens devem ser chamados de santos, porque Jesus vai falar que devemos ser santos como Ele é santo. E o apóstolo Paulo também vai citar essa frase. Eu queria dizer para o senhor que eu aceitei Jesus e tive essa condição de aceitar Jesus e descobri que Maria não exerce um poder de salvação no homem. Ela exerce um poder de exemplo, de testemunho. Se todos nós, homens, seres humanos na terra, fizéssemos o que Maria fez, dizer sim a Deus. E muitas vezes nós temos medo de falar sim. Então, eu descobri através da Escritura Sagrada que só existe um mediador entre os homens e Deus. E esse mediador chama-se Jesus Cristo. Só Ele pode dar salvação. Não que Maria esteja lá atrás, não. Maria está no seu ponto de estratégia para a salvação. Mas ela não pode salvar ninguém. Que poderes são concedidos a um bispo da Igreja Católica? Diversos poderes de administrar, poderes de evangelizar, poderes de condicionar a fazer um padre, a ordenar um padre, a ter realizações pessoais dentro da vida religiosa, da vida sacerdotal. O bispo é o superintendente, o bispo é aquele que comanda uma região. Ele tem vários poderes tanto na vida carismática, como também na igreja ortodoxa, como na própria igreja latina e milanesa. Ele tem vários poderes. O meu poder era de administrar, de abençoar, de orar, porque o bispo ele pode batizar, fazer casamento, celebrar missa, mas ele tem uma função espiritual mais forte, que é da confirmação do Santo Cristo, de abençoar os santos olhos, de administrar e ser o pai, o paizão da comunidade, o bom pastor. O que o senhor acha desses padres que ocupam os espaços da mídia quase como artistas? Amado, na verdade, eu acredito que a mídia é que faz o homem vivenciar, o homem ser verdadeiro homem de Deus. Então, a mídia vai fazer com que o homem cresça ou o homem desça. A verdade é essa. Então, eu quero dizer nesta entrevista que quanto a esses padres que hoje estão aí na mídia, como citar o nome do Padre Fábio, do Padre Marcelo, são homens que procuram levar através do seu conhecimento, através da sua estratégia de dom, algo de bom, algo espiritual. Então, eu não vejo eles como artistas, eu vejo eles como homens que querem levar uma verdadeira razão para que as pessoas possam mudar. Muitos não ouvem o Padre Marcelo, o Padre Fábio, e não mudam a situação de vida. Só que aí vem a grande situação. Não é uma verdade real e pura
daquela de deixar a idolatria. Esse era o ponto da minha conversão. Deixar a idolatria, deixar as coisas que não fazem parte dos caminhos de Deus. O senhor conhece pessoalmente o padre Marcelo Rossi e o padre Fábio de Mello? Conheço o padre Marcelo, que eu conheci através de um padre chamado Padre Luiz de Alcântara. Ele fez parte da mesma diocese do padre Marcelo. E o padre Luiz era nosso padre aqui na cidade de Belo Horizonte. Ele fazia parte da nossa igreja de Santo Expedito. E quero também arrumar uma situação de início, quando o senhor falou fundador da igreja de Santo Expedito, um dos fundadores, porque foram outros fundadores também, diversos fundadores. O senhor acredita que os padres estão enganados em suas crenças, ou eles sabem das mentiras ou verdades impostas para eles pela Santa Sé? Essa pergunta é uma pergunta que nos faz lembrar quando eu era católico. Amados, às vezes você pensa que está certo e está errado. Às vezes a condição de vida que te leva a fazer uma situação de profissão te faz cegar. Por quê? Porque o homem, ele busca sempre o melhor para ele. Então, na verdade, o padre, ele está ali caminhando, e aquilo se torna tão prazeroso, que às vezes a gente esquece até da própria Sagrada Escritura. O padre é um grande conhecedor da Bíblia, mas esse conhecimento falta aquilo que o Jesus falou: eis que eu enviarei sobre vós um Consolador. Mas será para que esse Consolador? Para que vós sejais testemunhas no mundo. Então, muitas vezes, o homem se deixa levar, até no nosso meio evangélico mesmo, o homem se deixa levar e acaba esquecendo desse poder de transformação, de mudança. Então, o padre, por isso, eles são cegados. Eu me lembro do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, ele era um lutador pela obra de Deus, ele brigava pelo nome de Deus, mas todavia ele era cego e não conhecia a verdade. Eu me coloco nessa posição. Eu era cego. Se não confirmar, acho que está gravado, né? Sim, achou ele? Voltando aqui com o bispo Dom Fernando, eu queria saber mais uma coisa. Como participante por longos anos da Igreja Católica, o senhor acredita na santidade do Papa João Paulo II? Poxa vida, João Paulo II foi um grande homem, um grande líder. Eu poderia responder essa pergunta com uma outra pergunta. Gandhi foi um grande restaurador, um grande libertador. Gandhi foi santo? Maomé foi santo? Não. O Papa João Paulo II foi um homem, um líder, que nas suas opiniões mostrava que Jesus salvava. E eu acredito que João Paulo II foi um líder. Agora, quanto a ser santo, cabe ao Senhor dizer se ele foi. Agora, há uns procedimentos para isso. Ser santo como nosso Pai é santo. E eu posso dizer, será que ele vigia corretamente as Sagradas Escrituras? Cabe a alguém responder. Eu vou dizer, eu prefiro deixar idolatria, deixar imagens de esculturas, porque a Bíblia fala para deixar essas situações. Não, Fernando, na época do Holocausto, o Papa Pio XII foi acusado de omissão em relação às barbaridades cometidas contra os judeus durante o nazismo. O senhor concorda que ele foi realmente omisso? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, não. Nós percebemos que no dia dele, o Papa teve uma certa situação de carinho, de verdade, mas também ele fez omissão. E a igreja cometeu várias barbaridades
foi justamente pela solução. Mas quem sou eu para acusar? Então o senhor acha que, mesmo ele tendo sido carinhoso com o povo judeu na época, o senhor acha que ele não poderia ter feito algo mais contra Hitler, contra o nazismo, impedir que, pelo menos na Itália, né, onde foi um dos grandes focos, que minimizasse o ataque aos judeus? Eu iria responder, será que para derrubar o poder precisa haver armamentos? E uma das coisas que eu aprendi, que diante de uma situação do próprio Holocausto, quem poderia mudar o mundo? Seriam os próprios homens. Não adiantava nada em derrubar ou em fazer algo contra o nazismo se realmente o próprio nazistas, os líderes, não quisessem fazer nada pelo amor à sociedade. O poder. E às vezes, irmão, eu falo, aonde eu estava? Eu tinha um poder. Hoje eu não tenho nada. Eu tenho uma coisa, o poder de Deus na minha vida, que para o mundo não é mostrado. Verdade. Continuando falando em papas, vamos falar no Bento XVI um pouco. Ele, na minha opinião, ele é um papa mais político. O senhor acha que ele é um papa religioso ou um papa político? Ele é um papa doutrinário. Tanto é que Leonardo Boff, como ele foi expurgado da igreja, pela chamada teologia da libertação na época, o Papa Bento XVI era uma pessoa que estava ali na liturgia da central da Sé, do Vaticano. E esse cardeal foi um dos primeiros a achar que aquilo não era de Deus, não era da Igreja Católica, não fazia parte da doutrina católica. E hoje nós percebemos que esse Papa, ele mudou. Na própria história ele muda o seu pensamento, a sua ideia. E uma das coisas que me deixa preocupado, e às vezes nós ficamos cegos, diz que o Papa é infalível. E quando se fala em infalibilidade, fala que o homem não tem essa falha, tudo que ele fala é constatado de fé. Eu me lembro em uma das críticas que o Papa fez, foi contra os muçulmanos, né? E depois ele voltou atrás. O homem muda. Eu vejo que alguns líderes, presidentes de república, no passado, eles brigavam por uma situação, e quando estão no poder, eles brigam por aquela situação, mas de uma forma mais regular, de uma forma mais amena. Por quê? Para que não crie aquilo que eles passaram no passado. Sim. É possível que o senhor tenha feito parte da Arquidiocese de Belo Horizonte, não é isso, verdade? E o senhor conheceu Dom Serafim Fernandes de Araújo. Quem é esse homem, Dom Serafim Fernandes de Araújo? E por que essa retaliação do padre Marcelo vir a Belo Horizonte publicamente? Dom Serafim é um homem que tem uma sua doutrina. É um homem que vive aquilo que aprendeu e é muito duro na sua situação, que é certo, do como ele pensa. E enquanto o padre Marcelo não vinha aqui, é porque realmente existe uma polêmica entre carismáticos, né? E quando a igreja de Santo Expedito foi fundada, ali no Calafate, houve uma briga. E ela se dividiu. A igreja de Santo Expedito, várias paróquias que tem em Belo Horizonte são divididas em igrejas independentes. Por quê? Por causa dessa situação. Tem bispos que aceitam a forma carismática. Tem bispos que não aceitam. São doutrinas. A doutrina mais aberta da igreja, a doutrina mais fechada. Mas dentro da igreja católica, todos eles dizem uma fé. A fé dogmática, a fé de Maria ser mãe. Há essas controvérsias. E o padre Marcelo não vem aqui como padre para celebrar. Ele vem para
divulgar livros, divulgar DVD, mas como padre, justamente é porque existe essa regra, né, imposta por não... A Minas sempre foi bem tradicional. O povo católico mineiro é um povo tradicional, é um povo que vive aquela vida do catolicismo. Você vê que as pessoas que estão na igreja, os católicos que estão ali, vivendo dentro da igreja, eles gostam, eles vivem aquilo com prazer. Tá? Então eu vejo essa situação. A Igreja Católica está vivendo um momento de desgaste com a pedofilia vinda dos seus membros. O que o senhor pensa sobre pedofilia dentro da Igreja Católica? É um erro, um absurdo, é um pecado, é abominação. São coisas do diabo. Aonde o homem está, o diabo acha. Se houver a porta, amados, isso vai ter na igreja evangélica, vai ter na igreja católica, vai ter no espiritismo, vai ter dentro dos muçulmanos, do Islã, né? Enfim, isso é do homem. Agora, eu não concordo e acho que a igreja católica demorou para descobrir outras funções para isso. O importante é que hoje a própria Bíblia, né, já está tendo essas situações. Em relação à pedofilia também, pode-se dizer que muitos padres eles procuram celibato porque já tem uma tendência homossexual na infância ou na juventude e por isso ele vai se esconder atrás de uma coisa legalizada chamada celibato e que ele vai poder ter os seus trejeitos, as suas atitudes sem ser perturbado até pela grande imprensa e também pela sociedade. Só acho que ele já é de praxe que o garoto que tem-se ao sacerdócio de padre, ele tem uma tendência homossexual e por isso ele vai se esconder atrás disso? Isso facilita. Não que a pessoa vai procurar, porque eu me sinto homem. Como vamos dizer assim, aquele homem que gosta de mulher, né? Que não vive a pedofilia, né? Só que essa busca é vocacional. Enquanto que o homossexualismo eu acho que é uma opção. Alguns psicólogos falam que é doença, outros falam que é desvio. Não importa. Cada um pensa do jeito que quer. E, biblicamente falando, eu sou contra o desvio sexual, porque não é de Deus. Agora, amo os homossexuais. O que é esse amar? Eles podem ser também filhos de Deus. Eles foram criados por Deus. E por que não podem mudar? Podem. Aí depende de cada um. Eu mudei, eu saí do caminho que eu estava, porque eu tomei uma decisão. E a decisão é do homem. O livre-arbítrio de Jesus dá. Agora, biblicamente, esse desvio é um pecado. Existem muitos padres gays na Igreja Católica? Olha, é difícil de eu falar, né? Mas a própria mídia mostra que às vezes sim, às vezes não. Porque na verdade a Bíblia fala, né? Mas eu posso dizer que comigo nunca aconteceu isso, de eu ver. Existe. O senhor já confrontou com algum tipo de caso nesse sentido quando o senhor comandava alguma paróquia ou alguma região? Quando eu era seminarista, há muito tempo atrás, 1975, 74, 73, eu presenciei um mosteiro cisterciense. E lá teve um padre que teve um problema, mas não foi problema de homossexualismo, foi problema, vamos dizer assim, de machismo, né? Ele era mulherengo, né? Aí descobriu, deu um pataguá. Hoje ele sai da igreja, está casado, está tranquilo, ele fez a vida dele. Então, o que eu saiba, o que aconteceu no meu convívio foi esse caso. E por sinal uma pessoa muito boa, muito legal, né? Inclusive hoje ele faz parte do movimento dos padres casados, né?
que alguns bispos aceitam, outros não, é confuso. Dom Fernando, é verdade que a Igreja Católica ela criou o celibato para proteger seus tesouros, suas riquezas, ou é uma forma mesmo de deixar o homem livre para o sacerdócio? Essa pergunta, ela me faz, às vezes, até uma reflexão. A palavra de Deus diz que o bom bispo, o bom sacerdote, o bom diácono deve ser casado, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, quer dizer, não seja embriagado, colérico, seja um bom homem, seja um exemplo. Então, a Bíblia fala que deve ser casado. Mas às vezes eu fico pensando, eu particularmente, eu quero casar, estou procurando a escolhida de Deus, mas eu quero dizer uma coisa, que muitas vezes, irmão, ser pastor é complicado. Você está lá com a sua esposa, de repente você está brincando com o seu filho, e de repente recebe um telefone, você tem que sair rapidamente, porque alguma pessoa está precisando da obra. Às vezes você tem um almoço, um familiar, você tem que deixar a esposa e o filho para cuidar daquela ovelha. Então eu acho isso assim, eu não percebi isso ainda, eu vou dizer, a minha ficha não caiu nesse sentido, né? Eu acho que o padre vai ficar mais solto para o Evangelho, mas aí é um engano, essa soltura, porque a Bíblia diz que precisamos, como sacerdotes de Cristo, como homens de Deus, ser marido de uma mulher. É a Bíblia que diz, né? Tem algum membro religioso que o senhor passou por ele que usava da Igreja Católica também para adquirir bens e ficar rico, ganhar dinheiro com a profissão de padre, bispo? Eu acho que se hoje eu estou no caminho da verdade, no caminho que eu considero que é a verdade, biblicamente, dentro da Sagrada Escritura, é porque onde eu sempre tive, com as companhias que eu sempre tive, eles sempre pensaram em entregar a coisa boa. Então eu sempre fui simples, humilde, nunca visei dinheiro na obra de Deus. E às vezes a gente passa por uma penumbra tão grande, justamente por isso, não galgo assim grandes patamares financeiros. Uma coisa que me preocupa é com almas. E eu aprendi com o meu pastor, o pastor Elton Gomes, uma coisa interessante, que é gostar do que Deus gosta. E Deus gosta de almas. E se eu me preocupar com vidas, se eu levar a verdade, se eu pregar a verdade, se eu pregar a coisa boa, eu vou resgatar vidas, como um dia fui resgatado. Então é essa a minha preocupação hoje. Porque o apóstolo Paulo cita que no passado ele tinha tudo, mas não tinha nada. Hoje ele tem tudo, mas não tem nada. Eu digo que também eu tinha condições boas, mas hoje eu não tenho nada. Eu vivo da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. E eu chego para Deus, Deus está faltando isso. Amém, Deus vai me dar dentro daquilo que é a necessidade para mim. Então eu acho que o homem tendo uma casa, tendo um meio de locomoção fácil para ele poder trabalhar, interagir, tendo a situação para que ele cuide da sua família, que coisa melhor do que isso, mano? Quer você colocar a cabeça no travesseiro e falar, hoje eu sou feliz porque Jesus está dentro de mim? É muito bom. É bom. Olha, eu vou entregar esse microfone agora para o senhor. Só vai deixar aqui um conselho para as pessoas que o senhor liderava, os membros da sua igreja lá, suas ovelhas que o senhor comandava, e também deixar uma palavra final. Quero deixar minha palavra final de agradecimento ao senhor pela entrevista e queria que o senhor dirigisse àqueles que o senhor tinha lá nos bancos da sua igreja e também deixando sua palavra final. O microfone agora está com o senhor. Eu quero deixar uma mensagem. A palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 15, amado, ela vai dizer o seguinte: aquele que não estiver com seu nome escrito no livro da vida será lançado no final. E a pergunta que eu faço a cada um de vocês é: seu nome está escrito no livro da vida?
Porque hoje nós estamos aqui, eu estou bonito, estou aqui com um microfone, estou aqui diante de uma câmera, vou sair bonito lá, vou para o mundo todo, bonito como eu sou, né? Fui feito por Deus, mas todavia, um dia eu estava deitado em um caixão, em uma mesa. Ali começa a história do homem. Ali começa a caminhada do homem. Para onde eu vou? Para onde? A palavra de Deus diz que existem dois caminhos: o céu e o inferno. E só podem entrar no céu aqueles que têm Jesus, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que após Jesus estava à porta do seu coração e eles abriram a porta para que Jesus entrasse, aqueles que publicaram o nome de Jesus diante dos homens. Então, amados, eu mando essa mensagem para você. Você que me escutou, você que viu o meu testemunho, não ataquei ninguém, não falei mal de ninguém, apenas disse que eu precisava mudar de vida para ter vida eterna. Eu quero que você também mude de vida. Eu não estou falando para você mudar de religião, eu estou falando para você uma coisa: Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. Não foi José, não foi Maria, não foi Santo Expedito, não foi o Jesus de Clara, não foi Santa Margarida, não foi nenhum santo que morreu por você, não foi Maomé, não foi Gandhi, não foi Krishna, mas foi Jesus. E esse Jesus é o que salva, esse Jesus é o que liberta, esse Jesus é o que restaura. Ele derramou sangue para que você tivesse salvação. Por isso, amados, escreva o seu nome no livro da vida. Como que eu posso escrever o meu nome no livro da vida? Em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, vai dizer: aqueles que professarem, aqueles que professarem o meu nome diante dos homens, eu professarei diante do Pai que está nos céus. Então aceite Jesus, amado. Mude a sua vida. Você não vai ser santão, doutorado, não, porque nós somos pecadores, mas você vai ter uma vida diferente. Porque você, como morreu, você poderá entrar no reino dos céus. Essa é a minha consideração final. Eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que Jesus guie, ilumine e que aquele sangue derramado na cruz seja o sangue em vão para você, mas que esse sangue te dê salvação eterna, que tenha valido a pena. Um dia você falar, valeu a pena eu aceitar Jesus, porque hoje eu posso viver na nova e eterna Jerusalém. Que Deus abençoe você.